Dois, três, está gravando. Bom dia, tudo bem, gente? Aqui nós estamos começando um novo projeto, começando uma nova conversa. Aliás, uma conversa que já vem há muito tempo, mas assim, já todo dia, agora que nós vamos estar conversando aqui com o Antônio Martins, né, do Outras Palavras, vai ser um novo programa nosso aqui, o nosso Jornal da Manhã. Nós deveríamos começar assim, Antônio. Bom dia, Antônio, tudo bem com você? Que horas são aí em São Paulo, Antônio? Bom dia, Elvio, são 7h38. Esse projeto que a gente está começando agora tem muito carinho do Outras Palavras. Nós, faz 12 anos, tratamos de temas nacionais e internacionais pouco debatidos na mídia brasileira, mas nós queremos ter também um programa diário em que a gente trate das notícias do dia a dia, com interpretações diferentes sobre elas, com notícias que não estão nas mídias tradicionais, ampliar um pouco, outras palavras, pop, digamos assim, outras palavras, mais ligado aos temas que vão transformando o país e o mundo. Muito bem, agora se é um programa pop, você tem que ter trazido, para fazer um programa com você, uma pessoa pop, e não uma pessoa arcaica como eu. Bom, Antônio, bom dia. Então, a gente está fazendo a nossa primeira transmissão, nossa primeira conversa, e você já trouxe aqui para mim 5 assuntos, né, que nós vamos comentar. Nesse primeiro momento, nós vamos ser só o primeiro tempo, são 45 minutos de jogo, bola rolando, né? Entre as 4 linhas, como diria o grande filósofo, né? Você trouxe uma pauta sobre a Argentina, você trouxe aqui também uma pauta sobre a Ucrânia, né? Uma outra pauta sobre as novas pesquisas e medicamentos, né? E a situação, uma outra sobre energia solar e uma entrevista sobre cigarros eletrônicos. Nós vamos comentar aqui um pouco sobre cada uma dessas notícias. E já de imediato, mal ligamos aqui, você já falou, olha, vamos falar da Argentina, que é a situação... O que está acontecendo na Argentina, Antônio? Olha, Elvio, é uma situação grave e triste, e contraditória. A Argentina é governada pelo Alberto Fernandes desde 2019, foi a primeira vitória das forças progressistas depois de muito tempo de governos e de golpes e de vitórias eleitorais da direita. América do Sul, o primeiro país que começou a reverter isso foi a Argentina. Mas o país está em crise cambial. É engraçado, porque a economia está bombando. Ao contrário do Brasil, que está estagnado, a Argentina vai crescer cerca de 7% esse ano. As matérias que a gente lê nos jornais argentinos dizem os restaurantes estão cheios, as praias estão lotadas, os pontos turísticos todos, os cinemas, a economia está fervilhando. Mas o país está vivendo uma fuga de dólares. Houve uma troca de ministro da Economia no começo de julho. Deixa eu pegar aqui os nomes corretos, que acho que é importante. O ministro Martín Guzmán, que foi quem negociou o acordo com o FMI, se desgastou e foi substituído por uma ministra chamada Silvina Batakis, mas desde então os mercados financeiros estão atacando o peso argentino. O peso cujo valor oficial, deixa eu pegar os dados aqui, 130 pesos por dólar, quando a Silvina assumiu no começo do mês, no paralelo a 210, passou para 338. Por trás disso, Elvio, tem um fenômeno internacional. Tá em todas as análises de jornais, de revistas como o Economist. Deve haver, esse ano, crises cambiais em muitos países do sul do planeta. As causas são 2. Primeiro, alta das matérias-primas, em especial combustíveis, petróleo. Todo mundo precisa, e muitos países estão endividados, não têm divisas, não são como o Brasil, que é grande produtor e exportador de petróleo.
A Argentina, além de ter uma balança comercial mais ou menos equilibrada, apesar de ter, ela tem uma enorme dívida com o FMI que a obriga a transferir muitos bilhões de dólares para pagamento da dívida todos os anos. E um segundo ponto, além da crise do petróleo, é que a alta das taxas de juros nos Estados Unidos já subiram na Europa na semana passada, e a perspectiva é que continuem subindo, está tornando o dinheiro internacional mais caro. Então, a Argentina precisa pagar mais juros para obter dólares. Bom, fala aí. Eu não ia te interrompendo pelo seguinte, você falou da Argentina, que foi a primeira que dessa nova leva. Eu tenho um amigo que ele sempre diz que, na verdade, na América Latina e no Brasil, principalmente, né, você tem momentos, você tem entre safras de ditaduras, né? Você tem uma ditadura, tem um interregno aí, uma palavra chique até, né? Um interregno, onde possivelmente começa a ser construída a democracia, ou reconstruir, ou tentar construir a democracia. E isso, depois da Argentina, nós já tivemos alguns outros presidentes sendo eleitos aqui na América Latina, né? Também com esse viés que a gente pode chamar de progressista e tal. Essa questão do dinheiro, né? Do encarecimento, seja lá o termo correto que a gente pode usar, em relação ao dinheiro, que é o que está acontecendo, né, na Argentina. Você acredita que isso vai se esparramar para a América Latina como um todo? Eu não sei se você vai uma pergunta, mas enfim. Não, é excelente essa questão, e inclusive pode se espalhar no Brasil. Eu acho que no caso desejado e pelo qual nós estamos lutando sem parar, que é a vitória do Lula. O que aconteceu na Argentina e, num certo sentido, no Chile, outro país em que viveu esse processo de vitória das forças mais democráticas e de esquerda, é que os governos hesitaram muito em tomar medidas populares, medidas que contrariam a lógica dos mercados financeiros, mas que são essenciais para dar esperança para a população. Então, o que acontece é o seguinte: a direita se desgasta. Aconteceu na Argentina, o Macri, aconteceu no Chile, a grande rebelião de 2019 da garotada reprimida, e eles conseguiram vencer a repressão, conseguiram eleger um novo presidente, estão fazendo um processo de constituinte, de nova Constituição, mas não conseguiram responder às necessidades imediatas do povo. Então, há uma expectativa grande na população. Você imagina no Brasil, com a vitória do Lula, vai surgir expectativa de mudanças, de melhora. E, por outro lado, os mercados financeiros dizem não, é preciso seguir a ortodoxia, é preciso fazer tudo igualzinho estava sendo feito. O que acontece? É um pouco o que aconteceu no segundo governo Dilma. O governo abre mão das suas ideias, cede aos mercados financeiros, esses mercados financeiros comemoram e desgastam o governo. Na Argentina, Elvio, essa crise do peso, essa desvalorização, essa falta de recursos, o governo passou muito tempo esperando uma renegociação com o FMI. É uma história interessante e triste. No governo Macri, que era o governo neoliberal, o FMI fez o maior empréstimo, 50 e poucos bilhões de dólares, da história do FMI. Mas chegou a conta para o Alberto Fernandes, e ele não enfrentou esse problema. Ele passou 2 anos praticamente tentando esperar que o FMI cedesse, que o FMI negociasse um acordo melhor. O FMI deu pequenas concessões, mas a economia argentina continua obrigada a uma enorme transferência de recursos. E essa hesitação desgastou o Alberto Fernandes junto à sua base. É o mesmo que está acontecendo com o Boric, e isso pode acontecer no Brasil. Então a gente precisa... Esse caso da Argentina mostra que, na hipótese pela qual nós agimos sempre, da vitória do Lula, o governo vai ter que tomar medidas de melhora real das condições de vida da população. A questão do emprego digno, por exemplo. Aí a gente, nos próximos programas, vai falar muito das transformações que são necessárias, mas serve de alerta. Se os governos não correspondem, os governos de esquerda não correspondem à expectativa de mudança, a direita está pronta para dar o bote.
Bom, como nós combinamos, o nosso roteiro é feito aqui ao vivo, né? Não tem nada de nós vamos seguir. Mas então é o seguinte, ó, nesse primeiro assunto, eu estou estipulando até pelo nosso prazo, né? Que nós temos 5 temas aqui para falar. Para quem quer se aprofundar nesse tema que você trouxe, a questão esse enfrentamento que a Argentina está fazendo, o cambial, esse enfrentamento de sanção, quem quiser se aprofundar no tema, aonde procura, que pauta, onde acha... Olha, tem um textinho aqui do Outras Palavras que explica bastante. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui com vocês. Vou colocar o link. Tá. Espera aí. Enquanto você tenta compartilhar aí com a gente, eu já vou fazer o seguinte, eu vou pular, né? Eu vou passar a segunda pauta que a gente falaria sobre a Ucrânia, que você falaria sobre a Ucrânia, né? As notícias mais recentes, eu vou pular para essa que você chamou de novas pesquisas e medicamento, que tem a ver com essa pauta anterior, né? De uma certa maneira, porque nós vamos escolher um governo aí, né? Está aqui, está compartilhado, então. Quem quiser entrar na página do Outras Palavras, né? Estado... É só clicar, será que clica aqui? Eu vou criar um bit.ly aí, enquanto a gente vai falando, eu crio um bit.ly que fica mais fácil. Ótimo. Aí, senão também só no comentário ali, se você botar esse no comentário, já fica depois durante a gravação. No comentário, a pessoa depois chega e clica com mais facilidade, né? Aí nós vamos para o segundo tema aqui, que na verdade é quase que o mesmo tema, é uma continuidade do tema, porque nós vamos escolher o presidente da República, assim como já escolheu o Peru, já escolheu o Chile, já escolheu a Argentina, né? E, quer dizer, já escolheu para esse novo mandato. Me diz uma coisa, você botou como pauta novas pesquisas e a questão da distribuição dos medicamentos, que está tendo, parece muito... Ah lá, já está ali do lado, quem quiser depois vai entrar. Antônio, me diz o que está acontecendo. Primeiro, com a questão das pesquisas, né? Dado esse cenário que você já introduziu da América Latina, você começou a falar da Argentina, mas falou da América Latina como um todo, né? Dado esse cenário, nós temos uma eleição daqui quantos dias? Daqui 50 dias por aí, né? 60, nós estamos 25 de julho, 25 de agosto, 25 de setembro, são 60. Mais 10, 70 dias, 70 dias. Esperamos que sejam os últimos 70 dias da ultradireita no Brasil. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, essa questão das pesquisas. Vamos começar pelas pesquisas, daí a gente caminha, então, para a questão do medicamento. Olha, nas pesquisas, Elvio, é só um alerta aqui. Deixa eu tirar esse banner aqui que está atrapalhando. Bom, daqui a pouco eu tiro. É um alerta. Nós teremos 4, depois de várias semanas sem pesquisas eleitorais, nós teremos 4 essa semana. Hoje sai a da IPESP do Instituto FSB. E na quinta-feira sai da Datafolha e da Futura. Então, é pesquisa para ninguém botar defeito. O que será que aconteceu? O que será que aconteceu com o pacote de estelionato eleitoral do Bolsonaro? Será que ele começou a ter algum efeito? Será que as molecagens que o Bolsonaro fez, por exemplo, a reunião patética com os embaixadores, que o desgastou perante parte da opinião pública, mas será que no povão isso causou repercussão? Então, nós estamos a 70 dias das eleições, essa semana surgirão novas pesquisas, vão ajudar a balizar o que pode ser, assim, digamos, os 2 meses, o começo da reta final para as eleições. É muito importante a gente ficar atento sobre isso. Mas eu queria chamar atenção. Diga lá. Eu assisti um comentário ontem, eu vi das pesquisas, uma das pesquisas que eu não vou lembrar agora, é toda cheia de sigla. Eu não vou lembrar agora, acho que é PP, enfim. E a gente tem que tomar cuidado com essas análises de pesquisa também, inclusive por todos os lados, né? Porque, enfim, os comentários sempre, quem olha a pesquisa vai olhar a seu favor. Mas uma coisa que chamou a atenção nessa nova pesquisa, saiu hoje, olha, eu estou parecendo aqui que eu estou lançando uma grande novidade, mas é uma questão da rejeição, está muito forte essa questão da rejeição e ainda continua muito forte em relação ao que vem historicamente aí na própria pesquisa que está sendo analisada, né? Mas uma coisa que me preocupa muito, Antônio, é essa questão de que sempre, eu sou antigo, você sabe disso, que eu sou um rapaz bastante antigo, né? Eu me lembro daquela sentada do Fernando Henrique na cadeira do presidente... Do prefeito Mário Covas. Não te assusta um pouco, não te deixa um pouco preocupado essa situação toda? A gente não sabe o que vem vindo aí pelo 7 de setembro. Ontem mesmo teve
caminhonata aqui, veio, que era para ser do São Cristóvão, acabou virando uma outra coisa, mas enfim, como é que você acompanha isso? Você que está no jornalismo aí desde um bom tempo. Olha, eu acho que o Lula tem evitado, já ganhou, né? Sentar na cadeira antes, mas eu acho que nós que estamos muito esperançosos pela vitória dele, com a possibilidade da vitória dele, precisamos ficar muito espertos, porque esse fenômeno do bolsonarismo, ele é um fenômeno de longo prazo, digamos assim, não é um fenômeno superficial. Ele se alimenta do descrédito de uma parte importantíssima do eleitorado com a política. Durante muitos anos, a política maltratou tanto as pessoas, houve aumento forte da desigualdade, e as pessoas passaram a ver, depois a gente vai conversar sobre isso quando a gente tratar das praias, podemos até tratar imediatamente já. As pessoas percebem que a ação delas pelos meios anteriores, que é votar, eleger, apoiar um partido, essa ação não surte mais efeito. Nós vivemos os anos do neoliberalismo, 4 décadas do neoliberalismo. No Brasil tivemos um interregno, tivemos uma exceção, que foram os períodos do Lula e da Dilma, em que isso melhorou pouco, mas essencialmente a coisa não mudou. As estruturas arcaicas do Brasil, a incapacidade de resolver os problemas do povo, a regressão produtiva, por exemplo, o desemprego, a péssima qualidade dos empregos de quem encontra, a juventude que se forma e não encontra ocupação, tudo isso continuou. Então, as pessoas começam a descrer que a democracia possa ajudar a resolver os seus problemas concretos. Ou surge uma força mais democrática para propor pela democracia, por meio da democracia, a transformação, ou impera o ressentimento. O ressentimento surge muito forte nessa hora. Se as pessoas veem que estão piorando e perdem a esperança, elas vão apelar para aquilo que destrói, digamos assim. Já que esse mundo não tem lugar para mim, é melhor que esse mundo acabe, num certo sentido, né? Não adianta um mundo que seja para muito poucos, a civilização para muito poucos, a vida digna para muito poucos. É para isso que o Bolsonaro apela. Ele apela para os ressentidos, em especial para os ressentidos da classe média, que perderam um pouco de perspectiva. E aí tem toda a história colonial do Brasil, o cara que não consegue ir para o aeroporto e ver o pobre no aeroporto, o cara que não consegue ver o preto na universidade, né? Mas tem um ressentimento também entre setores populares que acabam perdendo a esperança da transformação. Então, voltando às pesquisas, eu acho que é super importante o Lula continuar acenando para as mudanças mais profundas. Eu acho que se a gente não tem condições aqui hoje, mas podemos fazer isso num dos próximos dias, acompanhar a evolução das pesquisas. O Lula cresce sempre que ele aparece, digamos assim, que ele acena com transformação. O momento-chave que começou a mudar a desesperança do Brasil foi aquele discurso que ele fez em São Bernardo, logo depois de ter sido inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. Aquilo num cenário tétrico que o Brasil vivia, então, sem esperança, a fala dele, uma fala, reacendeu a esperança, mudou rapidamente o cenário eleitoral, que era favorável ao Bolsonaro, mas o Lula precisa manter essa chama sempre acesa, porque a chama perversa do ressentimento que o Bolsonaro se encarrega de manter acesa, manter viva o tempo todo, essa chama queima. Então, vem aí as pesquisas e vem a ação. Eu acho que a gente tem que disputar as ruas, por exemplo. Você estava falando do 7 de setembro, nós não podemos deixar as ruas para o Bolsonaro. É preciso... Veja o caso do comício do Rio. O Lula fez algumas semanas, não é um comício ainda porque ele não é candidato, mas uma manifestação
na Cinelândia é gigantesca, a maior manifestação em muitos anos. Esses atos precisam se repetir. A gente não pode achar que os fascistas são donos das ruas. Eles não são. Eles são minoria, mas nós precisamos exercitar a nossa maioria, tem que estar presentes. E a campanha tem que convocar a população a estar nas ruas. Você falou da Cinelândia, eu vi também umas imagens de Garanhuns, onde ele fez ali. Exatamente. Onde ele vai e onde as pessoas convocam o povo para ir, para reacender a esperança. O Brasil vai completar 200 anos, Elvio, na pior crise que o Brasil já viveu, no pior estado de declínio. A nossa economia, nossa indústria, que foi uma indústria pujante, está na lona. Os únicos empregos que as pessoas encontram são empregos precaríssimos. As pessoas estão dormindo nas ruas, as famílias inteiras. As pessoas estão pedindo no supermercado. A gente não vai num supermercado hoje em que não haja pessoas empobrecidas pedindo um pacote de macarrão, um pacote de arroz. É preciso oferecer esperança de novo para as pessoas, e nós não podemos deixar as ruas tomadas pelo ressentimento, pelo ódio, por essa ideia de violência que vamos resolver na marra. O Brasil merece muito mais que isso, né? Você quer ver essa história das praias? Eu acho muito... Só antes de você passar um pouco para a história das praias, eu acho que tem a ver com isso, inclusive, né? Aliás, a gente estava falando dos medicamentos, né? Isso. Mas também antes até do medicamento, continuando na questão da pesquisa, né? E a partir da sua fala, o Marcos Nobre, né? Que para mim hoje acho que é uma das pessoas que estão mais, né? Que eu tento acompanhar, inclusive, que é um cara que manteve o pensamento não como coaching, né? Mas como pensamento de fato. Ele chama muita atenção nessas duas últimas entrevistas que ele deu, que na verdade é quase a mesma, né? Ele fala de 4 anos de uma situação bastante complicada, né? Porque, vamos supor, passou esse período eleitoral, foi eleito, né? Tem muita coisa para se consertar pelo país aí. Eu sei que ainda é cedo. Calma, vamos passar essa primeira fase, vamos para a segunda. Mas a gente não pode perder de perspectiva essa segunda etapa, que seria o mandato aí de 4 anos. Que terão tantos concertos para serem feitos que ele chama a atenção que falou, não vai dar tempo e o cara vai aparecer lá em 2026, né? Tá falando, olha aí, né? Enfim, como é que é isso? Como é que é isso para você, Antônio? Não vai dar para fazer tudo de uma vez, mas tem que haver algumas mudanças que sinalizam que é possível mudar, entende? E eu acho, Elvio, que essas mudanças elas podem unir muitos setores sociais. Vou te dar um exemplo. Olha, o Brasil, a gente caiu no nível mais baixo de ocupação. Da população em idade ativa, da população que poderia trabalhar dos 18 aos 65 anos, 50% ou está desempregada, ou está desalentada, ou está subempregada, ou está trabalhando de bico, 50%. E o Brasil tem enormes necessidades de cidades mais humanas, necessidades, por exemplo, de estender saneamento para toda a população, de limpar os rios urbanos e as áreas costeiras, necessidade de recriar um sistema de ferrovias, necessidade de fazer a transição energética para as energias limpas. Não faltam necessidades no nosso país. Você veja que é preciso juntar essas duas coisas. Tanta coisa para ser feita e tanta gente desocupada. Você imagina, eu vou falar dois casos aqui. Se você lançasse um programa de recuperação da escola pública, recuperação e transformação da escola pública. Na pandemia, o caos da educação pública brasileira explodiu. A educação já vinha sofrendo por falta de recursos, por falta de renovação de métodos. Na pandemia, um grande número de crianças e de adolescentes deixou de ir à escola, não teve condições materiais de acompanhar o ensino, porque não tem internet, não tem um computador com capacidade potente.
E essas pessoas, boa parte delas sequer voltou, essas crianças e adolescentes, muitos deles não voltaram para a escola. Então, você imagina um programa de renovação dos métodos de ensino e um programa de contratação de professores, de psicólogos para as escolas, como isso seria necessário. A gente precisa criar algumas escolas piloto que vão demonstrando como a educação pública pode ser a educação de excelência no Brasil. Nós temos conhecimento teórico para isso, nós temos pesquisadores, nós temos educadores que desenvolveram métodos avançados. Esse setor da educação, que é chave para o Brasil ter futuro. Ele precisa de muito investimento e ele pode absorver muita gente que está desocupada. Você veja quantos biólogos, por exemplo, que estão sem emprego, quantos sociólogos, quantos matemáticos. São pessoas que precisavam ser incorporadas num novo processo de valorização da escola pública. Outro caso. A gente precisava estabelecer a meta de garantir saneamento para todos os brasileiros. Hoje, 50% da população não tem acesso à rede de esgoto. E uns 10% não tem acesso à água corrente. E, ao mesmo tempo, nós precisamos criar... O Brasil é um país das águas, mas os nossos rios estão completamente poluídos, inclusive porque não tem saneamento adequado. Você imagina, num prazo de 4 anos, você começar um programa de garantir saneamento para 100% das pessoas, universalizar, e um programa para limpar os rios urbanos. Quanto que isso não é necessário e quanto que isso não poderia incorporar, desde o peão, o cara que vai botar as manilhas, o cara que vai construir as estações de tratamento de esgoto, até o engenheiro, até o sociólogo que vai discutir com as populações a forma de não poluir os rios, etc. Ou seja, e até os empreiteiros, por exemplo, porque isso demanda um conjunto muito grande de obras públicas. Sim. Ou seja, você vai satisfazer a necessidade de emprego das pessoas mais empobrecidas, você vai tirar as pessoas da rua, você vai tirar do desalento inúmeros profissionais de nível superior que estão desaproveitados por aí, você vai dar trabalho, inclusive, para o empreiteiro. Então, existem alguns programas, alguns projetos que podem unir vastos setores sociais. Sabe quem que é contra isso? A turma do mercado financeiro, porque eles querem continuar ganhando dinheiro com os juros que eles tiram de nós todos. É o único setor que você não pode envolver, porque para eles é a miséria do povo que garante os lucros, né? Então, o país está na lona e os bancos estão lucrando como nunca. Eles ganham na agiotagem, na necessidade que as pessoas têm de recorrer a eles, eles cobram juros muito maiores do que... Bom, essa história é muito conhecida. Então, e só para... como eu sou da área de educação, né, e dos anos 90 para cá, houve um processo de financiarização violenta. Olha que termo bonito que eu usei, financiarização da educação, principalmente. E aí, aproveitando para quem quiser, no campo pedagógico, existem propostas, sim, né? Pra você ter um exemplo, nessas andanças aí de 5 anos, eu posso indicar aí 10, 12 escolas, sei lá, entendeu? Que tem alguma experiência, tanto com o pessoal da família agrícola, né? Voltado. Enfim, várias, pessoal do MST, tem muita gente já aí fazendo bastante trabalho. Mas o nosso tempo, agora são 28h35 que nós temos aqui de prosa, né? E nós vamos ter que jogar esse primeiro tempo aqui, essa semana, para a gente e tudo mais e tal, que nós estamos aqui com o Antônio Martins, de Outras Palavras, né, que é do Novo Jornal, posso chamar assim, Novo Jornal? Novo Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, né, Novo Jornal da Manhã. Tá, e aí... Nós podemos usar aquele nome histórico seu. Oi? Como que era? Nós podemos tentar retomar aquele nome histórico do programa que você... Antenado. Diz que por mim tudo bem, não sei se tudo bem, mas é bonito, eu também gosto desse termo, antenado. E aí você falou da crise na Argentina, de uma certa maneira, em relação à América do Sul como um todo, né?
e falou um pouco das pesquisas e não falou do medicamento. O que isso tem a ver? Eu vou começar a cortar porque nós estamos 15 minutos agora aqui. Hein? Vamos lá. Vamos nos encaminhando para a reta final. O fato do dia aqui, você sabe que a Covid, apesar das vacinas que nós conquistamos, ela continua matando cerca de 200 pessoas por dia. É um absurdo. É um avião caindo todos os dias e matando todos os passageiros. E a gente naturalizou. Um dos motivos dessas mortes é que essas novas variantes são muito contagiosas, elas são mais leves, mas se contagia toda a população, certamente uma parte, ou por formação genética ou por estar enfraquecido, vai ser mais suscetível e vai desenvolver sintomas. Existem remédios, mas esses remédios não estão sendo incorporados pelo SUS. É o que mostra uma matéria de O Globo, publicada hoje. Deixa eu ver se eu consigo compartilhá-la aqui. Compartilhar a tela. Compartilhar. Vamos lá. Olha aqui. Vai aparecer primeiro um looping, mas agora vai aparecer a matéria de O Globo. Não sei se você e os nossos ouvintes... Provaram pílulas contra o Covid ainda aguardam para entrar... Ou seja, o desfinanciamento do SUS, o governo está fazendo um pacote eleitoreiro, mas está desguarnecendo a saúde, a educação, todas as áreas sociais, né? Existem pílulas que já são usadas em grande parte dos países do mundo, são medicamentos eficazes contra a Covid, são utilizados, não é a vacina, é o sujeito que já adoeceu, para que ele não seja hospitalizado e ele não corra o risco de morrer. Esses medicamentos estão sendo... protelados, o uso dele está sendo protelado no SUS por conta de exigências burocráticas e, no fundo, é por conta de corte de verbas no Ministério da Saúde. E, com isso, eu chamo a atenção para um outro fato aqui. Esse é um texto do Outras Palavras. Não é só o medicamento contra a Covid. Os jornais estão destacando há vários dias que faltam medicamentos básicos nas farmácias e nos hospitais. Faltam, inclusive, anestésicos nos hospitais. Nós fomos, Outras Palavras, tem um braço que chama Outra Saúde, nós fomos entrevistar o ex-ministro da Saúde, o José Temporão, e ele mostra nesse texto aqui, que é um texto de análise, como a indústria farmacêutica brasileira regrediu desde os anos 90. A nossa indústria farmacêutica, Elvio, deixa eu tirar aqui, ela produzia até os anos 90 pelo menos 50% dos chamados IFAs, lembra dos IFAs daquela época da vacina? É um ingrediente farmacêutico ativo. Nós caímos de 50% para 10% hoje. Ou seja, como existe uma certa carência de medicamentos no mundo, muitos dos produtores dos IFAs, que são necessários para fazer os remédios, retêm. Tipo a Índia, tipo a China, que exportam para o Brasil, eles estão precisando dos medicamentos para eles. Isso mostra que a gente perdeu autonomia na produção de medicamentos. E a gente está sujeito a crises de abastecimento como essa. Existe alternativa. Na própria Fiocruz, o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, alternativa numa outra situação política, claro. Tem um pesquisador importantíssimo lá, o nome dele é Carlos Gadelha. Ele defende uma ideia muito interessante para um outro governo, essa ideia que você está dizendo. Nós temos que ver o que é possível fazer, mas o que é possível concretamente. Ele diz, por exemplo, a indústria brasileira está destroçada, mas nós podemos reconstruir uma indústria a partir das necessidades básicas da sociedade. Por exemplo, a indústria dos medicamentos e dos equipamentos da saúde. O SUS atende a 150 milhões de pessoas. Ele importa esses medicamentos. Por que nós não podemos fabricar aqui? A encomenda é garantida. Se as indústrias
inclusive indústrias privadas, mas pode ter também indústrias públicas que quiserem produzir, tem mercado certo. Não é um risco, não é um investimento que é incerto, é um investimento que você vai fazer indústria, você vai contratar gente, você vai desenvolver tecnologia com compra garantida. De remédio, de equipamento hospitalar, nós precisamos desenvolver. Os equipamentos hospitalares hoje são caríssimos, um exame de imagem são cada vez mais desenvolvidos e são caros. Nós temos a sorte de ter o SUS, que garante, que atende a 150 milhões de brasileiros e que pode garantir a compra desses equipamentos. Outra coisa, transportes. Nós precisamos multiplicar os metrôs nas cidades brasileiras, nós podemos desenvolver uma indústria de material ferroviário, ou seja, a partir da habitação, nós precisamos oferecer habitação digna para a população, a partir das necessidades do povo brasileiro, e por meio de ação concreta do Estado, de investimento público, nós podemos reindustrializar o Brasil a partir de atendimento das necessidades da população. Outro exemplo, até a gente ficou até de comentar aqui, tem uma outra matéria no Globo também, mostrando como está crescendo o uso de geradores fotovoltaicos de energia, o pessoal que instala o gerador no telhado, já não mais para aquecer o chuveiro, mas para gerar diretamente energia. Essa é uma indústria muito pouco estimulada ainda. A matéria do Globo diz que já tem 2 Itaipus, Elvio, se você somar o conjunto dos geradores elétricos, mas nós podemos ter muito mais, e isso ramifica, porque são geradores que são pequenas empresas que instalam, entende? Nós tivemos experiência nos anos 40, 50, nós tivemos aqui no interior de São Paulo, principalmente, que é a questão da pequena usinazinha de hidro. Isso, pequena hidrelétrica. Mas, querido, eu estou aqui, volto a repetir, você sabe, você já me conhece há um bom tempo, né? Sou bem rigoroso. Estamos chegando na marca do pênalti aqui. Nos 45 Só uma questão, quando você fala do SUS, aliás, eu queria parabenizar, se é que, né? Eu achei muito legal essa ideia do Outra Saúde, que é fundamental, né? Isso me remeteu, aliás, de outras palavras, ter uma parte específica para trabalhar essa questão de saúde, porque eu tive a felicidade de ser vacinado, das 4 vacinas, inclusive, né? No mesmo posto de saúde chamado Edmundo Juarez, que, aliás, foi uma pessoa que eu conheci e tive o prazer de trabalhar junto, que foi um dos fundadores aí, né? Assessorou a Constituinte de 88 para a implantação do SUS. Então, só chamar a importância que é resultado de muita luta, né? Nós tivemos aí o SUS como resultado de muita luta. Mas já meio caminhando para aqueles finalmente, apesar que ainda a gente tem um pouco de tempo, né? Você falou dessa crise da Argentina, ela se esparramando aí, né? De uma certa maneira, o que está acontecendo na América Latina como um todo, né? Vem essa questão, já que nós estamos dentro da América Latina, o Brasil, a eleição, como é que está essa situação toda aí, como que nós estamos enfrentando, medicamentos, você chegou a tocar na questão da energia solar, mas aí tem uma questão que você colocou como pauta número 2 aqui, eu pulei, que é essa questão do agravamento, você chama de agravamento da guerra da Ucrânia. Me traduz isso, aliás, estou achando fantástico, estou adorando fazer esse jornal, porque eu estou entendendo um pouco melhor as coisas do mundo. Mas vamos lá, querido. Qual que é essa questão do agravamento que você chamou a atenção? É mais um fato, viu, Elvio, para a gente acompanhar com muita atenção, porque também a gente naturalizou a guerra, né? Mas basicamente o que acontece é o seguinte: há uma situação de impasse na guerra. A guerra é injustificada, a agressão da Rússia contra a Ucrânia é injustificada, mas ela foi provocada pelo Ocidente, como disse o próprio Papa Francisco. O Ocidente, a OTAN, o Ocidente parece que somos nós, né? Nós também somos ocidentais, mas a aliança militar comandada pelos Estados Unidos foi estabelecendo bases cada vez mais próximas do território russo. A Rússia não aceitou essa situação, propôs um acordo para a Ucrânia, um acordo em que ela se comprometesse a não ser jamais
parte da OTAN, porque significaria a mesma coisa que a Rússia colocar suas armas na fronteira do México com os Estados Unidos, coisa que, evidentemente, os Estados Unidos não aceitariam. Isso desencadeou a guerra, não. A Ucrânia, inclusive, incentivada pelos países da OTAN, pelas potências ocidentais, rejeitou o acordo, houve a guerra, e o Ocidente, a OTAN, a aliança dos Estados Unidos, esperava sufocar a Rússia economicamente. Eles sequestraram os 400 bilhões de dólares que a Rússia tinha de reservas internacionais. Eles fizeram um conjunto de sanções em que eles esperavam que a economia russa fosse rapidamente desabar. E, para surpresa deles, isso não aconteceu. O rublo, a moeda russa, inclusive, se valorizou, inclusive porque o petróleo aumentou de preço, é o principal produto de exportação da Rússia, e, ao contrário, a crise econômica, com alta da inflação, alta do desemprego, começou a atingir os países ocidentais. Então, surgiu um impasse, porque, por um lado, a Rússia não conseguiu fazer aquela campanha militar que eles esperavam, que era em poucos dias derrotar o governo ucraniano. Eles estão com avanços lentos agora na região de Donbass, mas com grande desgaste. E, por outro lado, a OTAN, os Estados Unidos e seus aliados militares, que esperavam que a Rússia fracassasse rapidamente e não conseguiram. O que acontece nos últimos dias é que ficaram claros os sinais de que as potências ocidentais querem o prolongamento da guerra, inclusive com fornecimento muito intenso, cada vez mais intenso, de armas para a Ucrânia. Qual que é a expectativa? A economia russa é uma economia mais ou menos do tamanho da economia brasileira. A expectativa é que ela não suporte o esforço de guerra. Ou seja, eles querem jogar gasolina no fogo, eles querem fornecer armas para a Ucrânia, bloquear a saída diplomática, uma saída de negociação, e fazer com que a guerra se prolongue ao máximo. O fato mais recente, que eu estava chamando a atenção, é, na semana passada, uma reunião dos aliados, de 40 aliados norte-americanos, na base que os Estados Unidos mantêm na Alemanha, fizeram uma reunião na base militar da Alemanha, prometendo continuar mandando armas para a Rússia, e o Sergei Lavrov, que é o chanceler, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, dizendo isso nós não aceitamos, esse conflito pode acabar gerando a Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos cada vez mais reconhecem que é uma guerra, não é uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, é uma guerra do Ocidente contra a Rússia, né? Das potências ocidentais contra a Rússia. Então, é bom, é um fato para a gente observar com atenção essa semana os riscos de degringolar esse conflito que nós todos queremos que acabe. Muito bem. Bom, a gente realmente está fazendo antenado. A gente está conversando aqui, eu estou me sentindo... No programa Antenado, para quem não assistiu até hoje, era um programa que a gente fazia na Rádio Fiscar, onde cada dia entrava alguém para fazer um comentário, onde a gente tentava fazer essa análise que está acontecendo aqui agora, né? Que seria uma análise da micro, ou seja, da nossa situação, a macro, assim é que existe, a macro, né? Seria a América Latina e a condição do mundo, então. E para encerrar essa nossa primeira participação aqui hoje, né, nós temos 2 minutos de alguma coisa ali, 1 minuto de qualquer coisa, você falou de cigarro eletrônico mais um. Aliás, não se esqueça de entrar na página, bota aí outras palavras que tem todas as notícias que nós estamos comentando aqui, o Antônio chama, mesmo porque ele é o editor-chefe do Outras Palavras, né? E essas notícias, para quem quiser buscar aprofundamento, ir lá na página de Outras Palavras, no canal também do Instagram, no canal do Facebook, e todas essas vias, o Twitter, né? Twitter, como diz alguém aí, né? Nós temos essas informações, então, que o Antônio meio que vai decupando. Se estivéssemos fazendo um filme aqui, o Antônio está decupando. Para encerrar para encerrar esse grande jornal que está sendo lançado hoje, aqui de manhã, Jornal da Manhã, né, que nós vamos ver depois como é que nós vamos... Jornal da Manhã.
E aí eu queria só para você, então você tem 1 minuto e alguns centavos para dizer para nós o que é essa questão do cigarro eletrônico, meu querido. Você chamou a atenção, tem um artigo aí, no Outras Palavras, inclusive, a esse respeito, é isso? Em outras palavras, não, mas eu nós temos que comentar também o que não sai no Outras Palavras, né? Aliás, achei muito bacana isso, gostei demais dessa ideia também. É uma matéria da BBC, viu, Elvio? A BBC é um meio público, né? Um meio público inglês e tal, mas é um sinal de que é possível um jornalismo público. Sim. A BBC tem, além da BBC Inglaterra, tem... deixa eu ver se eu coloco ele aqui. Aí. E vou colocar também onde aqui você... no chat privado. Tem um serviço brasileiro que muitas vezes trata de assuntos brasileiros com mais profundidade que a velha mídia brasileira. É uma matéria que vale muito a pena ler, é uma entrevista com a professora que coordena o Laboratório de Antitabagismo do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ela chama a atenção, mais uma vez, mas com muitos dados agora, sobre o fato dos cigarros eletrônicos, que, em teoria, fazem menos mal do que os cigarros normais, mas ela mostra que isso não é comprovado. Em compensação, eles estão sendo usados cada vez mais amplamente pela juventude, a faixa etária na qual o tabagismo mais estava declinando. Então, ela chama a atenção. Eu não sei se é o caso de proibir, que às vezes a proibição... fica pior. O proibido fica melhor. Mas é preciso chamar a atenção para que esse cigarro não tem nada de inocentes. Conscientização mesmo, né? Trabalhar com conscientização. Exatamente. Mas vale muito a pena ver essa matéria da BBC, viu, Elvio? Bom, quem não viu agora ao vivo vai conseguir ver, porque eu adorei. Eu não sei se era apenas um experimento, mas eu acho que para mim já tinha que estar, porque eu vou distribuir esse jornal aqui pelas redes do Paracatu Zoom, pelas minhas redes pessoais, pelas redes como um todo, que eu adorei muito. Querido, consegui, 1 minuto e 27 centavos. A prorrogação. Entendeu? Então, já consegui. Quero agradecer, então, primeiro, a gente abrir esse jornal da manhã, muito bacana, né? Para o geral, acho que vai chegar um momento que as pessoas vão vir até aqui para saber as notícias, né, como é que as coisas estão acontecendo. E para sair, já que é o primeiro dia, segunda-feira, meio que a nossa prosa aqui já meio orientou, ou pelo menos indicou, indicou, né, leituras para a gente fazer, porque nós estamos num período muito complicado da tal da inverdade. Olha que chique a palavra que eu usei agora, inverdade, não é mais feito verdade. Antônio, quero agradecer você pela participação nossa aqui, nesse trabalho de resgatar um pouco da história do Alterado, resgatar um pouco, mas ao mesmo principalmente fazer um debate, uma das coisas que eu mais convivo com vocês essa semana, né? Aliás, um beijo para todo mundo ali, né? Foi muito bacana esse sentido que você dá, que você trata a notícia, eu gosto muito disso, né? E é isso que nós vamos tentar fazer aqui no Jornal da Manhã. Então, eu já estou estourando o tempo, quero agradecer o Antônio, bom dia para você. Já passou o café, já está tudo resolvido. Tá tudo ótimo. Já vai fazer a caminhada, vamos fazer a caminhada, porque, enfim. Querido, voltamos amanhã, então, às 7h30, é isso? Fechou? Então, estamos aqui... Fechou. Elvio, bom dia para você, bom dia ao pessoal que nos ouviu. Vamos juntos nessa... Nós vamos aí... Conhecer para transformar. Nós vamos compondo aí, mesmo que é o próprio histórico seu, que eu acompanho, nas outras palavras, né? Você está aí crescendo homeopaticamente, sei lá se a palavra é essa, né? Mas, enfim, e é o mesmo caso do Paracatu Zoom também, aqui, que a gente, durante um bom tempo, a gente fez aqui. Antônio, muito obrigado, um bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 25 de julho de 2022, e agora são 8 horas e 26 minutos em Araraquara. Em São Paulo não deve estar muito diferente, o fuso horário chove muito aí, mas... E a gente volta amanhã às 7h30, então um grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. Um grande abraço, Elvio, até amanhã.